Pessoal, tudo bem? Nós estávamos com o Dr. Rodrigo Scali aqui, caiu a live, já estou chamando ele novamente. Estamos voltando à live aqui já com o Dr. Rodrigo. Estou chamando aqui o Dr. Rodrigo, só um minutinho. Pronto, já identifiquei o Dr. Rodrigo, vou adicionar novamente aqui. Pronto, Dr. Rodrigo. Voltou, né? Caiu aqui, desculpa. Pois é, eu não sei como é que tá o tempo, se você já vai chamar o Marcos, como é que nós estamos? Vai me falando aí. Vamos continuar, nós temos tempo ainda. Nós paramos aqui na questão das redes sociais, né? Como a gente pode influenciar e diminuir a nossa ansiedade, né? Como conectado com várias notícias, redes sociais, bombardeando a gente, como a gente controla isso, como a gente diminui esse aspecto, né? Dia a dia. Então, o Fábio perguntou aí, daqui a pouco o Dr. Marcos já vem, tá bom? Nós estamos terminar essa parte aqui e já vamos convidá-lo. Então, o nosso cérebro ele reage quando a gente apresenta alguma coisa muito frequentemente para ele, aquilo cresce de importância para nós. Então, quanto mais a gente apresenta desastre, notícias ruins, coisas preocupantes, quanto mais isso acontece, mais aquilo cresce de importância para nós. Então, aquilo fica gigante nas nossas mentes. Então, esse é um detalhe que a gente precisa saber. E, muito frequentemente, as pessoas estão deixando isso ligado no background. Está deixando isso ligado no fundo, assim, a TV, o dia inteiro. E aí, fica o dia inteiro o cérebro sendo apresentado aquele tipo de comportamento. Né, aquela dificuldade. Deixa eu só fechar a porta aqui. Tranquilo. Prontinho. Doutor, e a questão de hoje, né, os pais que têm filhos, tem que dividir o espaço, né, de trabalho e home office, mas cuidar dos filhos, a escola. Como que controlar isso? Como gerenciar tudo isso, né? Essa vida profissional, maternidade, nesse momento agora. Acho que tem vários fatores ligados a isso, né? Mas uma das coisas é você entender que você não vai conseguir ser perfeito, que você não vai conseguir ter... você sempre vai ver alguém no Instagram cuidando dos filhos de uma maneira que você sonhava em fazer, e você às vezes não está conseguindo, você está atropelando, você tem que cuidar da casa, você tem que limpar, você tem que cuidar do filho, você tem que trabalhar. Então, é a forma como todos nós estamos passando por esse momento. Então, um pouco de aceitação vai fazer bem. Né? Muito mais do que como controlar isso tudo, é assim, olha, independente do que você conseguir fazer, se esforce por fazer o seu melhor, mas aceite também que nem tudo está sob seu controle, que nem tudo vai ser perfeito, provavelmente a educação do seu filho não vai ter, você não vai conseguir fazer da mesma forma do que uma pessoa que foi treinada para aquilo, que está preparada, que tem material didático. Né? Então, aceitar que esse momento é um momento de dificuldade, um momento de você talvez focar em outros aspectos, pode ser algo que ajuda. Né? Outra coisa que precisa é você desenvolver habilidades de negociação dentro do lar. Você precisa desenvolver habilidades de você saber conversar com seu esposo, com a sua esposa, conversar com os seus filhos, porque se você não tem essas habilidades, vai estar todo mundo demandando, né? O pai precisa trabalhar, está de home office. A mãe precisa trabalhar, está de home office também. Né? Tem filhos pequenos, não tem escola. Então, como é que você faz para negociar esses horários, para negociar
Então, tudo isso é bem estressante se você não desenvolve uma habilidade de conseguir conversar sobre isso, de conseguir negociar, de você estar bem ao dizer não, saber dizer sim em outros momentos, chegar no meio termo. Se você não tem esse tipo de treinamento ou não se preocupa com isso, você vai ter um tempo muito mais estressante. Muito bom, doutor. Mais uma última pergunta, que as pessoas têm muita dificuldade de dormir, né? Já naturalmente já acontece isso. Quando vem essas questões de crise, ansiedade, depressão, começa tudo isso. Então, como dormir melhor, né, com a ansiedade gerada pelo esse atual momento e como a gente gerenciar isso e como trabalhar isso psicologicamente? O sono é uma das coisas que são muito afetadas quando a gente está passando por momentos assim. E tem outras coisas que afetam o sono também. Por exemplo, o fato das pessoas terem aumentado muito o tempo de tela. Então, o fato de a gente estar trabalhando em casa, em home office, o seu tempo de tela aumenta demais. Você está muito mais exposto àquela emissão de fótons ali que acontece na tela e que atrapalha muito a liberação de melatonina, o seu ciclo circadiano e prejudica o seu sono. Existem outros fatores também. Você diminuiu o seu exercício, você piorou sua alimentação, como a gente viu agora mesmo, a pessoa falando, aumentou a quantidade de doces, diminuiu a quantidade de plantas, muito provavelmente, na sua alimentação. Então, tudo isso, com muitos outros fatores, né, além das incertezas, provoca esse prejuízo. O que mais? As pessoas elas começam a assistir mais. O crescimento do Netflix, o crescimento do Amazon Prime, né, o crescimento de qualquer serviço de streaming, ele foi enorme. E nós estamos acompanhando isso. As pessoas dobraram, triplicaram a quantidade de tempo que elas passam nesse tipo de programa. E isso também, às vezes, vai atrapalhar a pessoa iniciar o processo de sono. Ela vai estar, às vezes, maratonando, vai começar esse comportamento que a gente chama de comportamento de binge, que é uma coisa que atrapalha. Além do tempo maior de emprego, já em mais tela, fazendo menos exercício, ainda tem um comportamento desse tipo. E quando a gente afrouxa as rotinas, você tem a sensação de meio que todo dia é domingo, você pode fazer o seu horário todos os dias, geralmente é uma desorganização do nosso ciclo circadiano também. Nós temos dificuldade de adormecer quando a gente fica muito deitado, quando a gente pode, cada dia dorme no horário, quando o nosso horário da manhã não está muito bem definido. Então, seria você entrar em rotina, fazer intervalos das telas o máximo possível, fazer o possível para caprichar no exercício físico ao longo do dia, e tomar muito cuidado com essa emissão das telas no período de dormir. É você começar a fazer técnicas como, por exemplo, o relaxamento muscular progressivo, a respiração 4x8, técnicas de respiração, meditação no período da noite, banho quente, um pouco antes de dormir, nós temos evidência de poder ajudar. Então, são formas de você poder lidar. Se a insônia estiver muito grave, pode ser que você esteja realmente com alguma alteração clínica, principalmente se se arrasta por muito tempo. 2 semanas sem dormir, isso não é normal. Você precisa, às vezes, consultar para entender se não existe algum fator biológico, algum fator que você precisa fazer um tratamento farmacológico ou não, né, ou psicoterápico, para você conseguir adormecer. Certo? Um dos fatores que faz com que a gente tenha dificuldade de adormecer é o medo de não dormir. Então, seria um ciclo vicioso. Você dorme mal, você fica com muito medo de não dormir no outro dia, e aí você tem uma chance maior de não dormir e assim por diante. Doutor, se você tem ainda mais 1 minuto, quero deixar espaço livre para você. Fique à vontade. Já venho aqui já te agradecer pelo espaço, pelo convite que você aceitou. Muito obrigado. Então, você tem mais 1 minuto aí para compartilhar. Fica livre esse tempo para você. Muito bem, muito obrigado, viu, Bruno? Eu queria agradecer o Juntos por Uberlândia, que é um projeto fantástico, que tem levado muito, diminuído o impacto do Covid em Uberlândia, né, esse grupo de pessoas que tem se esforçado para isso, me colocar à disposição, né, porque, afinal de contas, nós estamos hoje vivendo uma situação que ninguém esperava, mas que existe muitas formas a gente aprender com essa situação, né, diante das relações familiares, que é a parte que eu mais trabalho, principalmente aqui nas redes sociais, existem muitas evidências de que a sua vida pode ser favorecida se você treina esse tipo de habilidade, se você está atenta à sua relação conjugal, para que essa convivência seja a melhor possível, para que vocês consigam sair mais fortalecidos. Então, se for algo que eu tenho me esforçado nos últimos 20 dias de semana a fazer lives diárias sobre esse assunto. Daqui a pouco eu vou estar online também, às 21 horas. Então, eu gostaria de apresentar esse projeto para quem tiver vontade de fortalecer o casamento nesse sistema, saber quais são os processos que levam a mais brigas, a mais discussões e como ter o antídoto disso, como conseguir recuperar. Tá bom? Muito bom, muito obrigado, doutor Rodrigo.
Eu vou fazer uma chamada aqui agora para o Dr. Marcos, que está Grande com a abraço, Raquel. então. Muito Então obrigado tá aí. bom. Valeu. Até mais. Bom, pessoal, vamos tentar convidar aqui a Raquel, que está junto com o Dr. Marcos. Estou convidando aqui a Raquel. Aqui, achei. Raquel, estou te aguardando o seu convite já. Cadê? Agora sim. Doutor, tudo bem? Agora Boa sim, deu noite. certo, Bruno. Com muito custo aqui, agora chegamos até você. Muito obrigado pela Ok. participação, é uma honra estar recebendo você. Eu sei, parece que a Raquel já me comentou, você estava com 2 lives, né? Ao vivo Isso, aí. nós fizemos aqui 30 minutos com outras pessoas, mas vamos falar o que for preciso agora. Também estava na live com o Dr. Rodrigo, a gente ficou 25 minutos. Então, acredito eu que boa parte das pessoas já também que participaram da live do Rodrigo não pegaram a sua live. Então, eu gostaria, né, primeiramente, como geriatra, né? Eu até, felizmente, hoje eu estava numa situação, o avô da minha esposa faleceu, e aí eu vi uma cena aqui, aquele ali ficou gravado na minha mente, falei assim, cara, para você ver, a avó da minha esposa, ela deu Alzheimer. E aí no velório, ela não tá, ela no momento ela via, chorava, depois ela falou, não, tem que ir embora, que meu esposo está me aguardando em casa. E a gente punha a máscara nela, ela tirava a máscara. Ela pegava com as mãos, punha no olho, punha na boca. Como que, numa situação dessa, né, um idoso que tem essa doença do Alzheimer, como é que você trata isso? Como é que você cuida desse tipo de situação, né? Eu fiquei constrangido, falei que, cara, fiquei vendo aquela situação, falei, olha onde certas doenças levam as pessoas. Então, você, nesse dia de hoje, falei, deixa eu fazer essa pergunta, doutor, para me entender um pouco mais sobre essa doença do Alzheimer. Bom, você deu um exemplo extremamente específico, né? Porque é claro que tudo é individualizado. Alguns idosos, principalmente dementes, eles hoje seriam convidados a não estarem se ausentando das suas residências. Portanto, seria assim pouco comum que eles estivessem, por exemplo, participando do velório. Claro que essas são situações individuais e totalmente respeitáveis. Mas, de uma forma mais geral, aproveitando o que seria mais importante da sua pergunta, na minha visão, é que nós temos idosos que têm total autonomia, idosos saudáveis, independentes, e que terão todo um tipo de tratamento que não terá tantas restrições, desde que eles estejam capacitados e bem orientados sobre o seu autocuidado, para evitarem contaminação, bem diferente daquele idoso que não tem lucidez, que é portador de várias demências, como a própria doença de Alzheimer, em que essa pessoa, não tendo a compreensão do porquê do uso da máscara, do porquê de um certo excesso de zelo com a higiene pessoal, essa pessoa vai estar totalmente dependente do seu cuidador. É muito importante que a pessoa que cuida, a pessoa que tem, nos últimos tempos, influência maior sobre esse idoso demente, que ele esteja sempre ao lado dessa pessoa, nas situações de conflito, nas situações de dúvida, tentando com muita paciência, com muito carinho, mostrar como é que deve ser o uso da máscara, assim como também tentando explicar para essa pessoa que não tem a compreensão adequada do porquê do isolamento, do porquê que os filhos, os netos estão um pouco mais ausentes e, principalmente, que se torna necessário o isolamento dentro de uma área mais circunscrita da residência. Ou seja, a gente acaba, então, gerando nessa dúvida uma resposta que acaba sendo universal para todo e qualquer desafio quando se fala de idosos que não têm lucidez. Ou seja, o papel do cuidador, devidamente orientado, preparado, exercitando a sua paciência em mostrar para aquele idoso qual que é o caminho correto para aquela dificuldade que se apresenta naquele momento.
Muito bom. Uma outra questão é, quais são os efeitos, né, psíquicos do isolamento social? Bom, cortou um pouquinho a sua fala, mas veja bem, nós temos hoje duas formas opostas de enxergarmos os efeitos do isolamento em se tratando de pacientes idosos. Se nós considerarmos o risco do isolamento para o idoso, nós estaríamos falando daquele idoso que já tinha poucos laços sociais, daquele idoso que já se encontrava parcialmente isolado e, diante dessa situação do aumento de risco de complicações frente à exposição ao Covid-19, ele acaba tendo restrições maiores, se isola mais e, logicamente, nós temos aí dois tipos de riscos. E nós temos vivenciado isso na nossa prática clínica na geriatria. O primeiro risco é exatamente extremar a própria condição de isolamento, desencadeando principalmente sensação de solidão, e para essas pessoas que já vinham lutando com humor melancólico e depressivo, nós temos o aumento de casos depressivos, de transtornos de ansiedade generalizada, de angústias e todas as repercussões negativas que isso traz para essas pessoas. Inclusive, nós temos hoje números extraoficiais que o aumento da depressão a partir do isolamento, ela é mais importante na terceira e na quarta idades, exatamente porque as pessoas mais idosas são mais frágeis e têm menos recursos para poderem fazer compensação no seu isolamento. Isso resulta, inclusive, no aumento do quadro de autoextermínio, de suicídio, o aumento do alcoolismo e o aumento, inclusive, de acidentes domésticos com esses idosos que estão piorando as suas depressões, ok? Um outro aspecto que poucas pessoas têm discutido é que o idoso, por ser portador de mais doenças, o idoso ele tem mais diabetes, o idoso tem mais hipertensão, o idoso tem mais doença coronariana, o idoso tem mais limitações ortopédicas por artrose, por doenças reumáticas, ele, por si só, é mais propenso a complicações dessas doenças, inclusive processos infecciosos, que estão acontecendo da mesma forma que já aconteciam antes do Covid-19. Então, o nosso grande problema hoje é que, se de um lado o idoso, por essas mesmas razões, ele é mais propício a complicações quando exposto ao Covid-19, o idoso hoje, né, configura uma percentagem maior quando nós pegamos a frequência de óbitos e formas graves da doença. Por outro lado, o familiar, o cuidador e o próprio idoso, enquanto autônomo, ele tem que estar muito consciente de que, se essas doenças prévias, essas comorbidades, elas já existiam, elas continuam existindo numa condição de exacerbação. Ou seja, nós temos tido o aumento de morte súbita em casa por eventos coronarianos, por eventos neurológicos, de pessoas que estão com medo de procurar assistência médica, ok? Então, vamos deixar bem claro, o idoso estará no seu isolamento necessitando de alternativas por parte dos cuidadores e principalmente dos familiares que se tornem presentes por ligações telefônicas, por videoligações, usando a mídia, usando a internet, para que nós possamos minimizar o impacto do isolamento, da solidão. E, por outro lado, todos devem estar bastante alerta à medida em que esses idosos, sentindo algum tipo de mal-estar, eles devem ser assistidos. Ou seja, eles devem ser analisados pelos seus médicos assistentes, sejam, né, inicialmente, situações de consultas via internet, mas principalmente discutindo com o médico assistente a potencialidade de gravidade naqueles sintomas. Nós devemos lembrar aqui que o paciente idoso infartado, principalmente se ele for diabético, ele não vai queixar de dor no peito. Ele vai simplesmente ter enjoo, ele vai ficar apático, ele pode, muitas das vezes, apenas ter
um pouquinho de cansaço, a sua respiração fica mais débil. Se ele mesmo, enquanto lúcido, ou principalmente o seu cuidador, não estiver alerta quanto a esses pequenos sinais e sintomas, ele pode vir a procurar o serviço de saúde fora de hora, inclusive em casos já irrecuperáveis, aumentando muito a mortalidade nesses casos. Compreendam, o paciente nessa situação morreu de infarto, de acidente vascular encefálico, de uma septicemia por um foco urinário, por uma pneumonia insuspeita, que muitas das vezes não tem nada a ver com o Covid, ok? Justamente, Continua, né? Bruno. Esse é um dos pontos também que a gente gostaria de perguntar, porque é o seguinte, a gente tem muito o idoso que é a gente até brinca, né? O vô que reclama demais, que ele quer sair, não quer obedecer, quer fazer... Como que a gente trata essa situação? Na verdade, a gente volta, inclusive, àquela questão da primeira pergunta, não é? Uhum. O idoso, ele, de certa forma, ele tem menos tolerância ao novo, né? Ele tem menos tolerância, inclusive, quando aquilo que é novo agride a sua liberdade. Isso tem muito a ver com questões culturais, tem a ver com a vivência prévia desse idoso. Então, voltando então àquela primeira pergunta e primeira resposta, a chave do sucesso está na paciência e na relação de confiança que o cuidador consegue estabelecer com esse idoso. Ou seja, o neto, o filho, a filha, o cônjuge, mesmo o cuidador que seja contratado, ele deve usar de uma relação de confiança conquistada aos poucos ao longo do tempo em que eles já conviveram e que nesse momento vai ser testada, não é? Ou seja, muitos idosos reclamam bastante de não poderem ir na rua, de não poderem caminhar, de não poderem estar tomando sol lá fora. E isso é plenamente compreensível, porque, de uma forma muito clara, todos nós gostamos da nossa liberdade. Se o nível de lucidez desse idoso permite compreensão, tudo que nós temos que fazer é o esclarecimento carinhoso, a paciência, a mostra real de que lá fora ele vai estar correndo esse ou aquele risco. Agora, se esse idoso ele já tem um nível de compreensão diminuído, ele já tem um quadro de demência e não tem realmente uma condição de lucidez suficiente para ter discernimento, logicamente, de forma carinhosa, de forma paciente, nós teremos que ter um jogo de cintura, vamos dizer assim. Se ele está entrando no processo de irritabilidade, forçando literalmente a barra, querendo sair, nós temos que mudar o assunto, nós temos que convidá-lo para outro conteúdo do qual ele gosta, não é? Quem sabe até fazer uma ligação para um neto, uma neta, um filho querido, colocar no telefone para que ele possa, logicamente, ouvir essa segunda opinião. Eu gostaria de deixar bem claro que, em hipótese nenhuma, né, nós deveremos agir sem paciência, de forma agressiva, seja agressividade física e também com palavras. Todos nós conhecemos aquele ponto em que o nosso idoso querido é sensível e é nesse ponto que nós vamos tocar de uma forma positiva para tentar, logicamente, minimizar o impacto das angústias, das ansiedades, que nesse grupo etário são realmente impactos bastante mais severos. Justamente. E na live anterior, né, o Dr. Rodrigo também comentou sobre essa questão do excesso, né, do zelo. Né? Às vezes a gente quer trancar o nosso idoso, quer fechar ele num quarto e todo esse processo. O Dr. Rodrigo ele foi bem claro, né, que a gente precisa também preocupar com esse lado, né, mental, emocional do idoso. Não podemos tanto, né, travar, mostrar que ele está ali cercado, que ele não pode sair, porque isso acaba afetando o outro lado, né, psicológico, mental do idoso. Esse é um ponto importante também, né, doutor? Tá, esse ponto eu diria crucial. Na minha prática clínica, eu tenho recomendado aos familiares, aos cuidadores, que tentem, dentro do possível, dos limites que as dependências de moradia permitem, que esse idoso seja estimulado de formas, inclusive, que não o expõem de forma importante à contaminação. Ou seja,
cuidando de um vaso com flores, com frutos, cuidando de um jardim, cuidando de uma horta. Se for possível, nessa hora, é um bom momento para introduzir aí um pet, um animal de criação, logicamente para aqueles idosos que têm condição de desenvolverem atividades de cuidar. Muitas das vezes, o carinho, usufruindo de um ambiente com música, de um ambiente onde haja aí alguma diversão, como a pintura, como colorir, como o uso de um instrumento, tudo isso pode conseguir minimizar o impacto desse isolamento dentro de ambientes que são considerados restritivos. Agora, de longe, o mais importante será sempre a forma, o tato com que os cuidadores, os familiares estarão tratando esse idoso. Okay? Fica uma sugestão muito simples, né? Que além da paciência no contato interpessoal, que nós tentemos situações de distração desse idoso. E todas essas situações que eu citei, elas são bem-vindas, elas devem ser também individualizadas, cada pessoa tem uma preferência pessoal, e eu quero, inclusive, lembrar, isso faz parte de uma realidade, né, mineira, em que nós temos nas nossas famílias, sempre ou quase sempre, aquele familiar que é proprietário, por exemplo, de uma propriedade rural, de uma chácara, de um sítio, de uma fazenda, e eu tenho estimulado realmente, dentro das questões de, eu diria assim, de segurança, né, de higiene, que esses idosos, se possível, sejam resguardados, isolados em área rural, porque ali ele vai poder passear ao redor da casa, ele vai poder cuidar de galinha, ajudar a cuidar de outros animais, de plantas, de frutas, numa situação em que os cuidadores e as pessoas que estarão habitando nessa área, elas terão, logicamente, que ter também todos os cuidados higiênicos para não serem vetores do Covid, ok? Muito bom. Uma outra questão é quais os cuidados a gente deve ter, né, com o idoso para que ele não pegue o Covid-19, né? Ele é completamente dependente de ajuda, né, auxílio, né? Como que a gente pode tratar, por exemplo, a Maia está fazendo uma pergunta, né? A vitamina D realmente auxilia no aumento da imunidade? Isso pode ser um auxílio para poder ajudar nesse processo, para evitar essa contaminação? Olha, nós temos acompanhado uma série de trabalhos, de lives e de propostas que tentam aí minimizar o impacto de que as pessoas, não só idosos, mas todo mundo, possam se contaminar. Mas o que nós temos visto, na verdade, é que existem estudos incompletos, existem tendências comerciais envolvidas, existe, vamos dizer assim, muita tendência de pessoas querendo vender ideias e produtos, muitas vezes para autopromoção. Então, nós temos que ter, assim, um bom senso muito grande. Então, o que existe de real? Isso vale para todas as pessoas, mas, logicamente, também para os idosos. Ou seja, nós, para diminuirmos a chance de contágio, nós só temos uma solução, é evitar a exposição. Ok? Ou seja, o isolamento, a higiene corporal, o convívio com pessoas em que todos estejam cuidando do uso da máscara em ambientes públicos, um isolamento maior dos sintomáticos respiratórios. Todos esses sintomáticos têm que procurar serviço de saúde, seja presencial, quando é mais sério, ou não, né, nas informações, por exemplo, por telemedicina. Nesse contexto geral, nós temos que nos precaver pela higiene e pela não exposição a situações de risco. A outra questão que está sendo discutida, e tem a ver com a sua pergunta, é a seguinte: se eu me exponho ao vírus, eu tenho que ter uma boa imunidade, eu tenho que ter uma boa resistência. Nesse sentido, nós devemos ter cuidados com a nutrição, nós devemos estar sempre nos alimentando dentro de uma alimentação bem regulada, bem regrada, balanceada nas proteínas, nos sais minerais, nas vitaminas, nas fibras, a ingestão, principalmente para o idoso, né, de mais líquidos. Devo lembrar aqui que o idoso não tem sede, então ele deve ser estimulado a ingerir água, sucos, chás, leite, uma alimentação mais rica e balanceada. Se você vai estudar um pouquinho de nutrição,
É claro que alimentos naturais, isentos principalmente de conservantes, eles fazem bem mais ação nutritiva, protetora, do que alimentos ricos em conservantes. O idoso ele tem que ser estimulado à ingestão de fibras, porque usualmente ele ingere pouca fibra. Nesse contexto, o uso da vitamina D, como você perguntou, o uso de polivitamínicos, né, como muitas pessoas têm feito apologia, o uso de alguns elementos, como açafrão, tudo isso, com certeza, não vai fazer mal, mas não está provado que o uso isolado desse ou daquele nutriente, principalmente em quantidades acima daquelas que as necessidades nutricionais, né, tradicionalmente já pedem, que elas realmente façam grande diferença. Eu ainda preconizo uma nutrição balanceada, a exposição ao sol, né, do começo da manhã ao do final do dia. Eu preconizo a estimulação de horários de uma boa alimentação, sempre com o acompanhamento de um bom nutrólogo nutricionista e a prática de atividade física dentro dos limites possíveis. Nesse contexto e junto dele, uma prática de estabilidade emocional, nós teremos sim uma imunidade otimizada e mesmo que tenhamos exposição, teremos uma maior chance de uma evolução favorável. Ótimo, doutor. Muito claro a resposta. Tem uma outra pergunta aqui que a Andrea ela fez, ó. O cuidador que é um familiar deve usar máscara o tempo todo em que está em contato com seus idosos? Ela colocou, né, que ela tem 57 anos e cuida dos pais dela. Bom, isso tem que ser individualizado, né? Se esse cuidador mora com o idoso, se esse cuidador faz parte, né, da própria família, está sempre com o idoso, não estando esse cuidador ou familiar sintomático respiratório, o próprio idoso estando saudável, não há necessidade dentro de um ambiente em que haja todos os rigores de higiene e principalmente se esse jovem, se ele sai de casa, mas ao voltar a casa ele tem todo o cuidado higiênico e fez uso contínuo da máscara fora de casa, logicamente, desde que ele tirou a roupa, o calçado, aquela máscara de forma correta e usa de uma higiene rigorosa, sendo ele familiar, estando todos saudáveis, a máscara não tem uma indicação formal, ok? Se porventura existe uma dúvida de algum sintoma respiratório, é claro que até que essa dúvida seja sanada, esse cuidador ou familiar deverá estar usando a máscara quando em contato direto com o idoso. Muito bom. Doutor, eu queria deixar mais agora um recado final, tá? Nossa live está chegando ao final. E você tem um minuto aí para poder deixar seu recado. Ok, eu inicialmente agradeço o Movimento Juntos por Uberlândia. Nós temos, né, uma clara evidência de que a dor, o sofrimento serão diminuídos a partir desses laços fraternos de solidariedade, em que não só o Juntos por Uberlândia, mas todos nós unidos, né, conseguiremos, de certa forma, minimizar esse impacto negativo para as pessoas que têm já vivenciado aí grandes dilemas físicos, sociais, psicológicos. E, assim como já tem sido falado por vários palestrantes, eu tenho uma certeza absoluta que, assim como em todas as situações da história da humanidade, nós sempre crescemos a partir da dor, é de se entender que esse momento que a humanidade está passando é um momento de aprendizado. Nós sairemos fortalecidos como seres humanos, enquanto humanismo que vive dentro de cada pessoa, e nós seremos pessoas melhores depois que esses tempos de guerra forem ultrapassados. Para isso, cada pessoa tem que estar vigil, cada pessoa tem que estar consciente, alerta, que todos nós temos papéis, não só com a nossa saúde pessoal, mas principalmente com as pessoas que nos cercam. No trabalho de formiguinha, do pai com o filho, do filho com o pai, do cônjuge, dentro da nossa família, no nosso trabalho, na nossa cidade, nós vamos construir devagar uma vitória irreversível. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Muito bom, doutor. Muito obrigado pela participação. Bom, pessoal, então nós vamos encerrar nossa live. Primeiro eu quero agradecer ao doutor Marcos Alvinair, doutor Rodrigo Scali,
Muito obrigado pela participação de vocês. E eu volto a reforçar a importância do uso das máscaras, que é uma nova frente que o Juntos por Uberlândia está com propaganda, com mídia, e também as doações, não pode parar, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente já está ajudando mais de 250 entidades em Uberlândia, temos mapeado mais de 600, e estão na fila de espera em torno de 130 instituições para receber a cesta básica, para ajudar as famílias carentes. E então, nós continuamos a nossa meta, né, de ajudar mais de 20 mil famílias durante esse período de pandemia. Então, por favor, entre no Juntos por Uberlândia, pela loja online, você pode comprar mais cestas. Você pode também entrar pelo nosso site do Quicante, via cartão, pode doar o valor aberto, pode comprar nas redes parceiras, vários supermercados da nossa cidade estão vendendo cesta, pode passar no supermercado e comprar e deixar lá. Então, tem várias formas de vocês ajudar. Muito obrigado a todos vocês que estão ajudando a campanha, estão promovendo o Juntos por Uberlândia e ajudar várias famílias. Obrigado, pessoal. Obrigado, doutor. Até.